A RTV-ON marcou presença na ACIRO, na sessão de esclarecimento do Dr. Pedro Santana Lopes, candidato à presidência do PSD, onde abordou temas como a saúde, a educação, a ação social e falou também acerca da sua candidatura à presidência do Partido Laranja. Boa noite. Então, boa tarde, tudo bem? Obrigado. Um minutinho. Oh, como está? Deixa-me perguntar, Rui Rio já respondeu positivamente à sua carta, aceitando os debates. Eu pergunto que peso é que o debate poderá ter na sua candidatura, na vitória da sua candidatura? É determinante para vencer? Não. Espero que não seja, mas acho que é útil, é uma manifestação de respeito para com os militantes, em primeiro lugar, e para com os portugueses em geral. Já estamos a 1 mês e meio das eleições, com as festas de Natal pelo meio. Já não há muito tempo, haverá talvez um debate público, estou a falar das televisões, antes do Natal e outro já em janeiro. E, portanto, já será um passo importante para as pessoas ouvirem mais as diferenças, até para satisfazer algumas pessoas que dizem que a campanha se ouve pouco, pois assim ouvir-se-á mais, seguramente, e as pessoas terão direito a esclarecer as suas dúvidas, a saber as propostas de cada um. Fico contente por a resposta ter sido positiva. Gostava que já tivesse sido há muito mais tempo, mas pelos vistos há quem prefira uma carta. Eu até acho que é algo bonito, assim, esse privilégio, essa via de correspondência é bonito, mas pronto, resolveu-se. E que créditos espera retirar destes debates junto dos militantes? Que eles compreendam ainda melhor do que têm compreendido e apoiado pelo país todo as propostas que têm para o partido e para o país, capacidade para levar de vencida à frente esquerda que está no poder e cada vez mais em desagregação, e portanto que os militantes sintam a força desta candidatura, do apoio dos militantes, e que sintam também que não é por acaso, tanto quanto julgo, vai na frente neste momento desta competição, nos apoios que tem recebido todo o país. Uma última questão. Outra candidatura pede um modelo sensato de debates junto dos militantes. Podemos estar a falar de quantos? Qual é o mínimo aceitável? Isso tem que perguntar à outra candidatura, o que é que considero. Eu, para mim, mínimo. Então, mínimo é 1. Quantos mais, se for perto dos militantes, ótimo. Agora a sala já está mais composta, vamos começar. Mais composta, está cheia. Não, se lugares mais organizados, peço desculpa. Partido, peço desculpa. Não, vamos começar então a nossa sessão com os militantes do Conselho de Torres Vedras e com todos os militantes do Distrito de Lisboa, área Oeste. Muito obrigado pela vossa presença. E vamos já dar início e convido a dar a palavra a Marta Geraldes, Presidente da JTC Torres Vedras. Um aplauso. Muito obrigada a todos. Não estava à espera de intervir hoje, mas o convite da Carolina Correia de Sousa, mandatária da Digital Oeste, não se encontra no país, deu-me a mim assim para tomar as hostes e falar em nome da JST de Torres Vedras e todos os mandatários da candidatura do Dr. Pedro Passos Coelho da JST. Queria, primeiro que tudo, mencionar cada um de cada conselheiro e assim dar também o nome deles, demonstrar o apoio que eles dão ao Dr. Pedro Santana Lopes. Então, assim, do Oeste, referi que a mandatária Carolina Correia de Sousa, que por se encontrar no estrangeiro não está aqui hoje, eu, em representação da Conselhia de Torres Vedras, do Cadaval Mariana Calisto, da Lourinhã Soraya Morgado, da Linguer Sónia Ferreira, da Ruda dos Vinhos, Edi Gama. Para todos eles eu pedi um forte aplauso também por esta e dizer que para nós é uma honra ter o Dr. Pedro Santana Lopes em Torres Vedras hoje, especialmente porque, não sei se tiveram acesso à notícia que saiu hoje, que é uma pessoa que está a ter em conta na sua candidatura a JST. A JST representa os quadros mais jovens do partido e hoje nós temos uma JST com pessoas bastante competentes e com visão para o futuro. Não se pode querer unir o partido e ganhar o país sem ter a juventude consigo.
é preciso renovar os cargos, é preciso renovar as pessoas e para isso o partido conta com a JST, pessoas formadas, com os valores e os princípios que o nosso partido tem, mas também com todas as competências que a vida real e que o mercado de trabalho nos tem transmitido ao longo dos anos e na nossa formação. Queria ainda referir que o nosso partido é constituído por pessoas de valores e com diversas capacidades demonstradas na praça pública. E o Dr. Pedro Santana Lopes representa isso mesmo, representa uma pessoa que compreende e demonstra os valores do nosso partido e que já deu cartas e já demonstrou que tem todas as condições para estar à frente do nosso partido e de futuro à frente do nosso país. Acho que nenhum nesta sala duvida disso mesmo. Galvanizar a juventude e pensar o futuro do país é o mais importante. O Partido Social Democrata tem que ter uma palavra no futuro do país e, portanto, é uma honra para nós, é uma honra para mim ser sua mandatária em Torres Vedras. Contamos consigo para ter a juventude toda a contribuir para as ideias do partido e, portanto, eu queria deixar aqui hoje só estas duas breves notas, pessoas com capacidades e pessoas com valores e assim seremos o futuro do país. Muito obrigada. Obrigado, e agora convido a dar a palavra ao anfitrião desta noite, Torres Vedras, o presidente do PSD de Torres Vedras, Marco Cómigo. Muito boa noite a todos, em especial boa noite ao Dr. Pedro Santana Lopes pela sua presença, que é aliás uma presença que não é hoje apenas por ser candidato que aqui se encontra em Torres Vedras. Aliás, o Dr. Santana Lopes diz muitas vezes e recorda muitas vezes ter aqui em Torres Vedras uma parte emocional da sua vida, quando andava de comboio, na sua juventude, depois de andar a dar aulas aqui bem perto. E, portanto, o Dr. Santana Lopes é, para mim, e creio que para muitos que aqui se encontram e que se encontram no país, uma referência do partido, é talvez o ADN que mais representa o ADN do partido, naquilo que é a sua capacidade mobilizadora dos militantes, na sua capacidade mobilizadora no país. E, portanto, é com muito gosto, sou o presidente do PSD de Torres Vedras, mas creio que, isso é uma evidência, vale um voto. E é bom dizer que cada dirigente, porque estamos a falar de diretas, vale apenas e só o seu próprio voto. E isso é importante porque estamos em diretas, não estamos em indiretas. E isso também é importante porque a outra candidatura, que respeito muito e tenho em consideração, como creio que a maior parte dos militantes tem, pelo opositor, pergunta muitas vezes, perguntem aos vossos vizinhos, aos vossos amigos, quem é que querem que vote? Quem é que querem que vote no partido, para a liderança do vosso partido? Ora, eu quero-vos dizer que não pergunto nem aos meus vizinhos, nem aos meus amigos, sobretudo os socialistas, em quem é que eu quero para o meu partido. Pergunto a mim próprio, na minha reflexão, quem é que eu quero que seja presidente do PSD, e eu quero que seja o Dr. Pedro Santana Lopes. Com muito, muito, muito gosto. E quero dizer também, relativamente às diretas e indiretas, que eu não sou insuscetível àquilo que nos rodeia. E até fazendo aqui um apelo, ou convocando um título de um livro do Dr. Pedro Santana Lopes, Percepções e Realidade, há uma certa percepção de que o Dr. Pedro Santana Lopes é o preferido do partido, mas que não é o preferido do país. Eu creio que é uma percepção absolutamente errada. Uma percepção absolutamente errada. E quero dizer-vos que, não pedindo conselhos, sobretudo aos socialistas, como vos disse, aos meus amigos e vizinhos, peço muitas vezes conselhos, percepções, àqueles que, não sendo militantes do partido, nos dão a honra e o privilégio de se candidatarem nas nossas listas, darem a cara pelo PSD, nas autárquicas, nas freguesias, na Assembleia Municipal e na Câmara Municipal. E aquilo que mais me dizem é que não compreendem quem, sobretudo, é militante de um partido, se candidata ou apoia listas contra o seu partido. E por isso, esses que não são do partido não têm dúvida nenhuma que apoiam o Dr. Santana Lopes, e esses também são uma parte muito importante do nosso país e, sobretudo, do nosso partido também, como ativo das nossas campanhas. Mas apoio muito o Dr. Santana Lopes pela sua visão, e acho que é importante que o PSD e o país merece que o PSD possa governar não agrilhoado com a Troika ou com outras troicas que esperemos que este
governo do dia-a-dia não nos traga outra vez, mas com uma visão de futuro. E é importante, como vos disse também, na minha visão, ter alguém na liderança do partido que eu sei o que é que ele pensa. Porque já escreveu artigos, porque já refletiu e imagine-se também vai aos congressos dar aquilo que é a sua visão ao partido e ao país. Isto é muito importante, não é antes de ser líder ou depois de ser líder que vai aos congressos, vai sempre, porque é também uma marca distintiva de quem quer ser militante, quem quer ser leal ao partido, e isso eu reconheço e tenho essa percepção muito clara na minha cabeça. E portanto, Dr. Santana Lopes, é com muito gosto que o apoiei também há 10 anos, o resultado vai ser diferente, e vai ser seguramente uma grande vitória aqui em Torres Vedras. Já se sabe quem ganha em Torres Vedras ganha no país, e portanto por esta casa acho que fica muito fácil de perceber quem é que vai ganhar em Torres Vedras, por isso vai ganhar também no país. E daqui a 2 anos será seguramente por legitimidade própria primeiro-ministro deste país que o país vai decidir. Distrital de Lisboa Área Oeste, da candidatura de Pedro Santana Lopes, Paulo Bento. Bem, boa noite a todos. Seja bem-vindo, doutor. Vou procurar não ocupar muito tempo, mas quero dar-vos 2 testemunhos que eu considero importantes para a nossa conversa de hoje. A primeira, recordar que há um bom par de anos atrás, há 10, sensivelmente, o meu Marco agora aqui recordou, já fui mandatário do Dr. Pedro Santana Lopes aqui em Torres Vedras. Na altura, os candidatos à liderança do partido eram o Dr. Manuel Ferreira Leite, o Dr. Pedro Passos Coelho e o Dr. Santana Lopes. Modéstia à parte, fui convidado para as 3 candidaturas para ser seu mandatário. E a todas disse o mesmo. Sei que vocês estão todos convencidos que ganham, mas eu não tomo as minhas decisões com base em quem vai ganhar eleições, tomo as minhas decisões com base naquilo que eu acredito e naquilo que eu acho que representa as ideias que eu defendo e entendo que devem ser aplicadas. E fui seu mandatário. Passado uns tempos, outra eleição houve. 2 candidatos, Dr. Paulo Rangel, Dr. Pedro Passos Coelho. O Dr. Pedro Passos Coelho telefonou-me, tive com ele 2 horas e convidou-me para ser o mandatário. A nossa relação de amizade é antiga e disse não sou honesto contigo nem comigo, se disser que aceito, porque há uma coisa que tenho que dizer. Estou a aguardar que o Dr. Pedro Santana Lopes defina se é candidato ou não. E, portanto, se ele for, não posso recuar no convite que me estás a fazer, caso o aceite, e, portanto, vais ter que aguardar. E ele compreendeu, disse-me, aguarda uns dias e depois diz-me alguma coisa. A determinada altura, senti-me na obrigação de me desvincular daquele convite e disse-lhe: o Dr. Pedro Santana Lopes ainda não tomou decisão, acho que está na altura de convidar outra pessoa. Ele convidou o nosso companheiro, o Dr. Zé Afonso Carneiro, que ficou muito bem representado cá, e eu acabei por manifestar publicamente do apoio ao Dr. Pedro Passos Coelho na cerimónia em que cá veio, mantendo-me fiel àquilo que era a minha convicção e aos meus princípios. Não me arrependo nem um segundo do apoio que na altura dei ao Dr. Pedro Passos Coelho, e penso que o país, mais tarde ou mais cedo, se calhar mais cedo que muitos pensam, irá estar grato por 2 razões. A primeira, aquilo que ele fez pelo país numa situação difícil, e a situação que ele fez agora, sacrificar-se mais uma vez, permitindo que a frente de esquerda se comece a desmoronar, porque tinham o único alvo que os unia, Pedro Passos Coelho. Mas não é sobre ele. O país fala-lhe à justiça. Mas não é sobre ele que nós estamos aqui hoje para falar. Estamos aqui para falar daquele que o vai substituir. Daquele que sempre apoiei por convicção, independentemente dos resultados que pudesse vir a ter ou não. E era este testemunho que vos queria dar de que a minha presença aqui não é de agora, é de há muitos anos. Mas o testemunho mais sério que eu vos quero dar não é este, porque aqui da nossa sala conhecem-me e sabem qual é que é o meu percurso. Há uns anos atrás, há poucos, uma grande militante deste partido, que já não se encontra no reino dos vivos, mas está sempre na minha memória, a doutora Maria Filomena Moura Guedes, sabendo que eu estava a trabalhar na Misericórdia, sobre a chefia daquela instituição, deste homem que está ao lado, e pediu-me
se podia ser recebida pela doutora Rita Valadas para resolver um problema de uma criança de 20 anos, uma situação muito complicada. E por caminho, fomos conversando, eu não estava com a doutora Filomena há 2, 3 anos, uma pessoa com quem eu falava com alguma periodicidade, mas de muito em muito tempo, e um dos temas que nós de vez em quando falávamos era de uma pessoa, era do Dr. Pedro Santana Lopes. E a doutora Filomena representa um bocado aquilo que é, às vezes, o espírito dos sociais-democratas. Recordo-vos que o marido, fundador do partido em Torres Vedras, a determinada altura, foi mandatário da candidatura do Dr. Mário Soares. E ela, no dia em que soube que ele era mandatário da candidatura do Mário Soares, foi mandatária de Jorge Sampaio, exatamente, do Dr. Jorge Sampaio, e ela, na altura, imediatamente comunicou que queria ser a mandatária do professor Carvalho Silva. Era uma pessoa de convicções fortes. E foi o que aconteceu. Era uma pessoa de convicções fortes, mas com uma mentalidade que eu não critico, mas que é um pouco aquilo que às vezes paira no ar, e é por isso que eu vos quero falar muito disto hoje. E ela já me tinha dito estas peripécias, o Dr. Pedro Santana Lopes vai-me perdoar estas inconfidências, mas ela de vez em quando dizia, quando o senhor foi para a Figueira, ela dizia, o que é que o homem vai fazer para a Figueira? E foi. Vai lá perder as eleições. E foi. E ganhou. Ganhou e deixou a obra. A seguir, em processos que eu nem quero aqui falar porque envolvem militantes que apoiam outra candidatura, acabou por ser candidato à Câmara de Lisboa. E dizia-me ela na altura, este também não tem mesmo juízo, agora vai-se meter esta aventura, com a esquerda, com o Paulo Portas a concorrer à direita, vai sujeitar uma derrota, estava tão bem na Figueira, agora já estava bem na Figueira. E ganhou as eleições. Ganhou as eleições, não teve muito tempo em Lisboa, mas para quem lá anda todos os dias percebe perfeitamente que fez mais obra do que este senhor que lá está durante estes últimos anos. Nessa viagem que fizemos para Lisboa, para ir com a doutora Rita Valadas, falava-se em presidenciais. E ela disse-me, Paulo, tens que falar com o seu provedor. Lá se vai ele nestas coisas. Ele está tão bem na misericórdia. Vamos lá ver se nos entendemos. O homem esteve na Figueira, o que é que ele ia fazer para a Figueira? Afinal, a senhora diz que não fez um grande trabalho. O que é que ele vinha fazer para Lisboa? Afinal, fez um grande trabalho. Agora vem pelo caminho a dizer que ele está a fazer um trabalho notável na misericórdia. Para que é que ele se vai meter a presidência da República? A senhora já percebeu que este homem para onde vai faz obra, faz trabalho e, por vezes, são os próprios militantes que desconfiam das suas capacidades. A conversa terminou por mim. A conversa terminou por ali e fomos à reunião. Aquilo que íamos tratar e tratámos felizmente e bem do assunto. Já me tinha esquecido da conversa por caminho, quando ela se despediu de mim, a última vez que falei com ela, ela passou passado uns tempos. O seu provedor, na altura, mandou um ramo de flores. Ela sai, despede-se de mim e diz-me, olha que eu fiquei a pensar naquilo que me disseste na viagem e se calhar o homem tem que se candidatar à presidência da República. Este homem que aqui está ao lado não toma decisões em vão. Quando tomou a decisão de ir à presidência da República, tinha as suas motivações. Falo por experiência própria, porque tenho a felicidade de trabalhar naquela grande instituição, estava muito bem na misericórdia, o trabalho que lá está a ser feito e que foi feito é notável, mas só quem não conhece aqueles que trabalham por convicções, que só se sentem perfeitamente realizados quando fazem aquilo que entendem que a sua consciência lhe dita, é que pode não entender esta candidatura. Representa aquilo que alguns já aqui disseram, convicções, representa pensamento que nós conhecemos, representa responsabilidade e representa uma coisa que para mim é fundamental na política. Aquilo que eu abomino na política, que é precisamente o contrário. Entendo que no partido todos temos direito à nossa opinião, todos temos direito a discordar. O partido é uma família, quando não concordamos é dentro da família que nós dizemos aquilo que pensamos, não andamos nos jornais, nas televisões a destruir o trabalho. Este companheiro
Sempre teve nas horas boas, nas horas más, porque tem uma coisa que eu prezo muito na vida, além das convicções, de me identificar com o pensamento. Lealdade ao partido, lealdade às suas convicções, lealdade àquilo que pensa ser o melhor para o país. Eu estou convencido que o melhor para o partido é elegermos o Dr. Pedro Santana Lopes, porque estou plenamente convencido que é aquele que nós temos que eleger para primeiro-ministro daqui a 2 anos do governo, e portanto não quero. Um abraço a todos. Está feito o Agora, distrital do Lisboa Área Oeste, a candidatura de Pedro Santana Lopes, Aristides Cécio. Muito boa noite a todos. Cumprimento naturalmente todos os militantes e pessoas aqui presentes e uma saudação especial ao Dr. Pedro Santana Lopes por ter vindo à região Oeste para falar sobre o propósito da sua candidatura. Esta reunião é extremamente importante porque ela vem aqui, olhos nos olhos, transmitir o porquê da sua candidatura, as razões que o levam a propor-se a liderar os destinos do nosso partido nos próximos tempos. Ouço muitas vezes dizer que aqui o que está em causa neste período eleitoral do nosso partido, que é, ao mesmo tempo, escolhermos o Primeiro-Ministro. Eu devo dizer que acho que não é assim. Aquilo que está aqui em causa é escolhermos o líder do PSD. Aquele que vai juntar, vai unir o partido, que vai trabalhar o partido, de modo a que o partido venha a ter condições para depois assumir as eleições legislativas e aí termos um Primeiro-Ministro legitimado, com força, com uma base de sustentação do partido que é indispensável para liderar depois a seguir o nosso país. O Dr. Pedro Santana Lopes é uma pessoa que, como já aqui foi dito, que ao longo do tempo, não deixando de mostrar as suas posições relativamente aos diferentes assuntos do país e, em particular, às posições que o PSD assumiu, quer enquanto governo, quer na oposição. Mas há uma coisa que o Paulo Branco já aqui referiu, é que nunca ouvimos o Dr. Pedro Santana Lopes criticar de forma pejorativa o partido, como outras figuras importantes o fizeram. É por isso que eu acho que nesta candidatura, e saúdo o partido por ter esta capacidade de ter dois militantes importantes a candidatar-se à sua presidência e fazê-lo da forma tão elevada quanto tem sido feito, que não é verdade que não se vê isso também noutras realidades partidárias, mas a verdade é que o Dr. Pedro Santana Lopes teve sempre uma postura, quer nos debates que tem tido, quer nas suas posições públicas, que são conhecidas, sempre o cuidado de não atacar a família, de não pôr em causa, digamos, a imagem que o partido tem. Até porque todos reconhecemos que o PSD herdou uma tarefa muito difícil, que foi agarrar o país na situação em que ele estava e que o conseguiu trazer, melhorar a situação e que, apesar de tudo, voltou a ganhar as eleições. Mas, em momento algum, ouvimos o Dr. Santana Lopes fazer críticas, quer ao líder do partido, quer às estruturas do partido. Ele sempre defendeu o partido e é isso que leva com que eu, desde a primeira hora, decidi apoiar o Dr. Pedro Santana Lopes, porque é o melhor para o partido. Naturalmente que depois temos um líder forte no nosso partido a trabalhar, naturalmente ele vai ser o melhor Primeiro-Ministro, mas não é ao contrário. Não estamos a escolher agora o Primeiro-Ministro. O que estamos a escolher agora é o líder do nosso partido. Eu gostava de
enfatizar isso. O Dr. Pedro Santana Lopes tem provas mais que dadas, como já aqui foram referidas, em diversas áreas da gestão pública. Ele foi um excelente autarca, como já aqui foi referido. Ele foi membro do governo. Ele fez este trabalho também, já que foi referido, ao nível da Santa Casa da Misericórdia. Ele foi primeiro-ministro. E só não foi mais tempo porque o Partido Socialista afasta tudo o que é possível afastar para ir para o poder. E não nos podemos enganar que o Partido Socialista, quando diz que quer, digamos, nas grandes questões nacionais, convergência com os outros partidos, é mentira, não quer nada. Aquilo que quer é estar no poder. E foi isso que o Presidente da República do Partido Socialista fez quando tomou a atitude que tomou. Mas o Dr. Pedro Santana Lopes é um homem que tem toda esta vasta experiência e é um militante indiscutível desde a primeira hora. Nunca pôs em causa um partido, nunca deixou de defender o nosso partido e por isso eu, que quer agora é um líder partidário, não podia deixar de o apoiar e de achar, é a minha opinião convicta, que o senhor é a melhor solução que que os militantes têm para a liderança do nosso partido. Dr. Pedro Santana Lopes, eu estou convencido que o senhor e a presença das pessoas hoje aqui antecipam isso, vai ser o nosso e eu estou convencido que, como é seu time, irá ter em linha de conta aquilo que são a opinião dos militantes, independentemente de quem apoiam nesta altura, porque eu sei que o senhor vai unir o partido, o senhor vai fazer com que o PSD se volte a afirmar como o grande partido que é e que vai vencer as próximas eleições. Por isso, Dr. Pedro Santana Lopes, todos aqui no Oeste, ou pelo menos muitos aqui no Oeste, eu queria que fosse a maioria e estou convencido que vai ser, vamos estar consigo nesta luta, uma boa luta, para conseguir o melhor para o PSD e para a sua afirmação. O senhor nunca fez aquilo que algumas figuras importantes do partido fizeram. Para defesa da sua imagem pessoal ou de outros interesses, muitas vezes atacaram o partido. E o senhor nunca fez isso. Isso, para mim, foi o fundamental para eu estar consigo nesta luta. Era isto que eu tinha para dizer, muito já tinha sido dito e, por isso, muito obrigado por estar aqui hoje. E o importante é ouvir o Dr. Pedro Santana Lopes, porque é a mensagem dele que interessa neste momento. E agora temos um convidado especial esta noite, deputado, com bastante relevância, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD. Uma salva de palmas para Carlos Abreu Mourinho. Muito boa noite a todos. Cumprimento na pessoa do Dr. Pedro Santana Lopes e do nosso anfitrião Marco Paulino, cumprimento todos os presentes e queria agradecer o convite para dizer aqui umas brevíssimas palavras e elas têm que ser necessariamente breves, não só porque, como foi dito, estamos aqui sobretudo para ouvir o nosso candidato e futuro presidente do partido, Dr. Pedro Santana Lopes, mas porque grande parte daquilo que eu pretendia dizer já foi dito e muitíssimo bem pelos oradores que me antecederam. Vou-me focar em dois pontos. Já foi dito aqui também que o Dr. Pedro Santana Lopes é o melhor candidato para liderar o partido. É o melhor líder. Eu devo dizer que julgo que nós temos dois excelentes candidatos. Não é normal na política portuguesa, mesmo quando falamos em grandes partidos, em partidos com grandes responsabilidades históricas e que foram governo por diversas vezes, ter candidatos desta qualidade, com esta experiência, com este perfil, com este currículo, como é o Dr. Pedro Santana Lopes e o Dr. Rui Rio. São dois excelentes candidatos. Basta pensar, por exemplo, que
que são duas pessoas que têm décadas no seu percurso político, em que ocuparam diversos cargos. Obviamente não podemos comparar, enfim, quer se queira, quer não podemos comparar o percurso do Dr. Rui Rio, que foi um grande autarca e foi deputado, com o percurso do Dr. Pedro Santana Lopes, que foi deputado, foi um grande autarca em mais do que uma autarquia, foi deputado europeu, foi secretário de Estado, foi primeiro-ministro, foi líder do partido e ocupou na sociedade civil cargos, enfim, de uma importância absolutamente reconhecida. Devo dizer que para mim, e o contacto que tenho com as pessoas que têm mais intervenção na área social, o Dr. Pedro Santana Lopes foi, sem dúvida alguma, o melhor e mais categorizado provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa das últimas décadas. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Eu sou deputado no Alto Minho e não é normal, meus amigos, não é normal nós ouvirmos provedores da Santa Casa das Misericórdias do Alto Minho, como por exemplo dos Arcos de Valdevez, que até apoia outra candidatura, de Melgaço, de Ponta Barca, dizerem finalmente houve alguém em Lisboa, na Santa Casa de Misericórdia, que pensou nas outras misericórdias que estão espalhadas pelo resto do país e que criou um fundo, que foi o Fundo Dona Leonor, exatamente para apoiar a obra social e também a recuperação de património, que se preocupou com aquelas misericórdias que não têm, enfim, as capacidades financeiras que tem a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa. Parece que isso já tinha sido feito, segundo consegui saber, há algum tempo atrás, foi há cerca de 180 anos. Parece que tinha havido qualquer ação desta natureza e foi preciso esperar 180 anos para que houvesse um provedor da Santa Casa de Misericórdia de Lisboa que pensasse nas necessidades das outras misericórdias deste país. Eu nem vim aqui dizer isto, mas veio a talho de foice e digo-vos que é absolutamente é um caráter distintivo deste homem que nós temos aqui, que será o futuro presidente do PSD, que tem no seu rosto marcado a grande marca, se me permitem a redundância, da social-democracia, que é a área social e a intervenção social e a preocupação com os outros. Devo dizer que, se nós olharmos, por exemplo, para o Partido Socialista, que teve como líder alguém que neste momento está com 30 e tal acusações criminais, com histórias que eu confesso, e até sei alguma coisa sobre aquela matéria, mas a certa altura até nos perdemos, tantos são os milhões que passam de um lado para o outro e que vão daqui para acolá, e isso foi feito enquanto era secretário de Estado, enquanto era ministro, enquanto era primeiro-ministro, e com uma série de pessoas que eram ministros na altura e que são ministros hoje, e uma história extremamente confusa. Que bom que é que o Partido Social Democrata tem dois candidatos que estiveram e estão há décadas na vida pública e sobre os quais nunca se levantou a mínima sombra no seu currículo. Nunca ninguém insinuou sequer que alguma vez não tem algum mistério. E por isso, nesse aspecto, estamos todos de parabéns. Mas que não haja confusões, porque se os dois candidatos são bons, para mim não tenho dúvidas, há um que é melhor do que o outro. É aquele que eu escolhi, é o Dr. Pedro Santana Lopes. Escolhi-o porque acho que é o melhor, não no sentido de avaliarmos as pessoas e as qualidades pessoais, porque eu penso que a política não se deve preocupar de sobremaneira com isso, a não ser quando essas qualidades não são qualidades, são defeitos, e aí se calhar temos que nos preocupar, como no exemplo que há poucos eu referi. Mas quando nós falamos em qualidades de liderança, nós falamos em capacidade de discurso, nós falamos em propostas, sobretudo propostas para o futuro, nós falamos em soluções para os problemas do país e, meus amigos, na minha opinião, não há qualquer possibilidade de comparação entre aquilo que é o percurso do Dr. Santana Lopes, o discurso político do Dr. Santana Lopes, as propostas que tem para o país na área social, na área da coesão territorial, na área da economia, na área do emprego, na área das políticas públicas de juventude, num conjunto de matérias onde o Dr. Pedro Santana Lopes construiu, ao longo de décadas, e ao longo do seu percurso tão valioso, construiu um pensamento, construiu uma lógica de afirmação pública que lhe dá, e nos dá a nós,
totais garantias de melhor preparação para desempenhar o cargo de Presidente do PSD e de futuro Primeiro-Ministro. Tem-se dito, muitas vezes, que eu tenho ouvido isso e tenho a certeza que muitos companheiros que aqui estão têm ouvido também dizer que o outro candidato, que eventualmente recolherá aqui além simpatias, não tanto no PSD, mas fora do PSD, que lhe permitirão almejar vencer umas eleições futuras daqui a 2 anos, ou se calhar mais cedo, com o Dr. António Costa, com maiores probabilidades de êxito do que o Dr. Santana Lopes. Eu não costumo, em primeiro lugar, desdenho completamente sondagens que são feitas a militantes, como já foi dito aqui, do Bloco de Esquerda, do Partido Comunista e até do Partido Socialista, sobre quem deve mandar no PSD. Eu também tenho algumas ideias sobre quem deve mandar no Partido Socialista e no Bloco de Esquerda e também estou disposto a contribuir para esse debate. Mas, com certeza, todos acabaremos por chegar à conclusão que esse debate não é um debate sério e não é um debate intenso. Eu não sei exatamente a que bola de cristal é que essas pessoas que afirmam que o Dr. Santana Lopes não terá tantas possibilidades de ganhar eleições com o Dr. António Costa, não sei exatamente a que é que eles se referem, porque eu penso exatamente o contrário. Eu penso que o Dr. Santana Lopes tem o discurso, a atitude, o posicionamento político que é exatamente aquele que é necessário para vencer o Partido Socialista nas próximas eleições e tem a capacidade de luta, que isto é extremamente importante. Eu não vejo, com todo o respeito, na outra candidatura, o mesmo empenho, a mesma capacidade de dar a cara aos desafios. Eu, do outro lado, eu vejo calculismo. Aquilo que eu vejo é taticismo. Aquilo que eu vejo é temor, até dos debates. Valha-me Deus, como é que é possível? Para que é que foram feitas as diretas? Para que é que Pedro Santana Lopes foi o primeiro que lançou neste partido a ideia das diretas? Foi para que houvesse um confronto, que os militantes pudessem perceber as alternativas, aquilo que estava em causa, aquilo que cada um defendia, o empenho com que defendia, a garra, porque a garra é importante na política, com que cada um defende aquilo em que acredita. E se não existirem debates, como alguém já disse e já escreveu, estas diretas vão ser um bocadinho clandestinos, quer queiramos, quer não. Hoje em dia, estas questões são extremamente importantes. São extremamente importantes e válidas, mas não bastam. Temos que ter debates televisivos. Temos que assistir a um confronto democrático, a uma dialética democrática aberta entre os candidatos que querem liderar o Partido Social Democrata e que depois estarão em condições de defrontar e de vencer o Dr. António Costa. E aquilo que eu vejo... E aquilo que eu vejo no seu pensamento sobre a área social, sobre a coesão territorial, sobre as propostas de juventude, sobre a economia, sobre a criação de emprego, sobre o aumento da produtividade, o discurso que Pedro Santana Lopes já tem há muito tempo, mas que tem de alguma forma sintetizado nestes debates e nestas sessões de esclarecimento, melhor dizendo, nas diretas, aquilo que eu vejo não tem comparação com aquilo que se pode ver na outra candidatura. Meus amigos, há um outro aspecto que eu gostaria de sublinhar, já foi aqui dito, mas estamos aqui para dizermos o que pensamos e o que nos vem na alma. Durante os últimos anos, passamos o país e o partido momentos muito difíceis. Todos sabemos, ninguém teve momentos mais difíceis do que outros, a não ser o ainda presidente do partido, Dr. Pedro Santana Lopes, que provavelmente teve, peço desculpa, Dr. Pedro Passos Coelho, às vezes, isto é à vez cada um, o Dr. Pedro Passos Coelho teve com certeza, não tenhamos dúvidas, momentos sem dúvida nenhuma mais difíceis do que qualquer um de nós, porque é ele que havia a responsabilidade da decisão. Mas todos passamos pela incompreensão dos nossos amigos, todos passamos pelos equívocos, com familiares, com colegas de trabalho, com colegas de escola, de estudo, todos tivemos as nossas pequenas e grandes batalhas no seio, enfim, dos meios em que nos movimentamos e nos quais somos respeitados e somos ouvidos. Aquilo que mais me custou durante estes últimos 6 anos, e particularmente durante os 4 anos e meio, em que o Dr. Pedro Passos Coelho fez um esforço tremendo e patriótico para tirar o país da bancarrota, onde outros o tinham enfiado e nos tinham enfiado,
foi ouvir companheiros nossos, companheiros muito respeitáveis, com uma história longa e com uma história até, de alguma forma, venerável e honrosa dentro do partido, que nunca tiveram uma palavra, um gesto, uma atitude de apoio, de consideração, de compreensão pelas dificuldades que o país tinha e que o nosso partido sustentava. Pelo contrário, aquilo que ouvimos foi comentários desagradáveis, até feitos com acrimónia, que não foram nada construtivos, pelo contrário, foram muito destrutivos. E eu não posso deixar de dizer, sem querer fulanizar, sem querer pessoalizar, não posso deixar de constatar que grande parte daqueles que nos meios de comunicação social estiveram sempre contra nós, estão agora, meus amigos, na outra candidatura. São meios de comunicação social e que foram escolhidos pelo Dr. Rui Rio para a sua comissão de honra, com algumas honrosas exceções, porque elas também existem e devem ser reconhecidas. Aquilo que nós vemos foi que um conjunto de pessoas que fizeram tudo para que o PSD falhasse, para que o Dr. Pedro Passos Coelho sussurrasse, estão lá e estão, no fundo, temo bem, a defender aquilo que defenderam nos últimos 6 anos, que não foi aquilo que eu defendi, que o Dr. Pedro Santana Lopes defendeu e que tenho a certeza que muitos daqueles que aqui estão, defenderam também, muitas vezes, com muito sacrifício. Dr. Pedro Santana Lopes. Dr. Pedro Santana Lopes é o candidato indicado, adequado para o tempo em que estamos. É o candidato indicado e adequado para vencer António Costa. Não estamos num momento de um discurso tecnocrata e sem esperança. Pelo contrário, nós temos que ter um discurso abrangente, um discurso aberto, um discurso que fale às pessoas. Temos que ter um líder que protagonize esse discurso, que fale com as pessoas a linguagem que as pessoas entendem. E, meus amigos, se pensarmos bem nisto, só há um candidato com essas capacidades para vencer o Partido Socialista nas próximas eleições legislativas e esse candidato é Pedro Santana Lopes. Não sei se está alguém a assinar ou não, mas acho que ninguém nunca fez. É bom fazer o agradecimento pela assistência deste espaço a seguir e a vossa presença também. Dr. Pedro Santana Lopes, só de dizer que o mandatário distrital ser investido pode ser um pronúncio, porque ele foi sempre o mandatário distrital do Pedro Santana Lopes. Perdão, não estou a dizer nestas trocas hoje. E, portanto, desde a primeira eleição, foi mandatário, portanto, ganhou, portanto, pode ser que esteja um pronúncio também para consigo. Não terei, nem espero que eu diga muito, nem terei muito a dizer. Estava a tentar aqui, agora, quem falava, por fim, tem esta vantagem ou inconveniente. Queria destacar só 2 ou 3 coisas que eu acho que ainda não foram ditas. Eu declarei o apoio à candidatura do Dr. Pedro Santana Lopes e há aqui um aspecto que não foi referido. Já foi referido toda a experiência governativa ao nível autárquico, do Governo, do Parlamento Europeu, mas queria realçar aqui um aspecto que poucos o têm, ou sobretudo nestes 2 candidatos não o têm, nem todos o têm, que é o Dr. Pedro Santana Lopes não está só vocacionado para a gestão urbana. Ele, ao ter-se passado pela Figueira da Foz, teve contactos com realidades de freguesias pequenas e realidades do interior. Esse é um aspecto que o país bem precisa que alguém tenha vivido essa experiência. Esse é um aspecto que eu acho bastante relevante destacar aqui, que ainda ninguém aqui tinha destacado. Outro aspecto que eu acho que já foi abordado, mas eu acho que vale a pena ainda falar, que é o Dr. Pedro Santana Lopes sempre esteve disponível para servir o partido. Esteve no governo, em 2 vezes, esteve para o Parlamento Europeu e quando foi preciso alguém para Primeiro-Ministro, foi a ele que foi buscar. E ele disse mais uma vez, Presidente, aqui estou. E novamente, estando provavelmente confortável, que seria muito mais confortável manter-se como Governador da Santa Casa da Misericórdia, achou que tinha condições, e achou bem, que tinha condições e que
saiu mais uma vez da sua zona de conforto para dizer: eu estou aqui para servir o partido, eu estou aqui para servir o país. Obrigado, Dr. Pedro Santana Lopes, por essa sua sempre disponibilidade para servir o país e o partido que tem tido. Continua, que é uma outra vertente dele, que é estar sempre disponível para ouvir os militantes, e tem vindo neste período a demonstrar precisamente isso, que é reunir com organizações, reunir com parceiros, para de certeza preparar-se melhor para o partido e sobretudo depois para ser um ótimo primeiro-ministro. É esse o nosso desejo, é esse certeza que temos que vai acontecer com a sua vitória, com certeza, primeiro no dia 13 de janeiro e depois nas eleições legislativas. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos, senhores mandatários da Juventude, do PPD-PSD, Sr. Presidente da Comissão Política Conselhia, senhores deputados, outros dirigentes aqui presentes da JSD, dos TSDs, do próprio partido. Agradeço as palavras dos membros da mesa, palavras simpáticas e amigas. Já foi aqui referido, de facto, a ligação que tenho a Torres Vedras. Há uma de que falo pouco, mas que não esqueço, já agora refiro hoje. Antes de eu alguma vez ter sido autarca, Torres Vedras desafiou-me, o partido na altura em Torres Vedras, para eu ser candidato aqui à Câmara Municipal. Isso foi no ano de 1997, já lá vão 20 anos. E na altura eu admiti ser candidato autárquico, porque o então presidente do partido, coincidências da vida, Marcelo Rebelo de Sousa, que costumava ser candidato à Assembleia Municipal da terra da senhora sua avó, disse num congresso de Lisboa, que era para a revisão dos estatutos, sem presunção, eu tomei, todos tomaram como dirigindo-se a mim, que ele achava que era oposição a ele na altura. Espero que todos aqueles que têm muito a dizer tenham agora a disponibilidade nas próximas autárquicas para serem candidatos autárquicos. E pronto, eu pensei que era comigo e pensei que tinha que o ser. Houve várias hipóteses e pensei, bem, vou fazer com o Marcelo Rebelo de Sousa, e pensei, tenho os meus avós paternos, sou originário de Arganil, no distrito de Coimbra, do lado dos meus avós maternos da Alté do Chão, ali no distrito de Porto Alegre. E pensei, bem, então vou ser candidato à Assembleia Municipal de Arganil, o Marcelo Rebelo de Sousa era à Assembleia Municipal da terra da sua avó Joaquina, penso que era o nome da senhora. E em Celurico Baixo. Exatamente. Mas depois comecei a pensar, bem, se eu me candidato à Assembleia Municipal e depois o candidato à Câmara perde, é uma maçada, quer dizer, vai tudo estar a ver que resultado é que eu tenho aqui, e depois, se eu candidato à então é melhor ser candidato à Câmara Municipal, o que foi muito complicado para a minha organização de vida na altura. E depois começou a soar no partido que eu tinha disponibilidade para ser candidato autárquico, e o partido começou a fazer convites, e os primeiros foram, de facto, foi aqui o partido em Torres Vedras, e que era um desafio aliciante, já na altura considerei o desafio desta terra, que eu conhecia de facto ter cá dado aulas nos meus 18, 19 anos, no Extraordinário Francisco Sancho, eu, que era ali na avenida que vai dar à estação, a Avenida 25 de Abril, como é que se chama? 5 de Outubro. A avenida que vai dar à estação, onde eu apanhava o comboio às 11 da noite, de regresso a Lisboa, que era o comboio que parava em todas as estações, chegava ao Rossio ao 1h da manhã, 1h30, às 2h. Lembro às vezes, ia tão cansado que adormecia no comboio, e o meu pai que me ia buscar à estação tinha que me acordar para eu sair do comboio que eu estava. Dava aulas aqui ao pós-laboral, literatura portuguesa, história e filosofia. O meu pai foi saneado, depois do 25 de Abril, a minha mãe estava desempregada e, portanto, tínhamos de trabalhar para depois, no fim do mês, entregar o dinheiro naturalmente aos nossos pais. E, portanto, são memórias que não desaparecem
e aqui em Torres Vedras sempre cá estou e sempre cá venho, naturalmente, que essas memórias me assaltam especialmente. E isto a propósito da ligação às terras, que falaram aqui alguns dos oradores que me antecederam. Eu candidato-me à liderança do PPD-PSD também por isso. Julgo que a vida, por aquilo que a vida me tem proporcionado, eu conheço bem as nossas terras, conheço bem a nossa terra, o nosso Portugal, em todas as suas zonas, nas suas várias dimensões. Isso não me falta. Conhecimento, saber de experiência feito, com as lições que tenho procurado, de facto, tirar da vida. Se é aqui o nosso Presidente Distrital, que ter dirigido a Figueira da Foz me permitiu o contacto com uma realidade não urbana, da organização do território, do abandono do território, a baixa densidade, ou a desertificação, ou o desfavorecimento na instalação de equipamentos e infraestruturas, não é só, como sabemos, para o interior do país. Acontece também perto do litoral, como aprendi ao longo de todos estes anos e sei, o desfavorecimento, o desnivelamento nas condições de vida das pessoas. E, portanto, de facto, a Figueira foi um enorme laboratório para a minha formação, um laboratório com todo o respeito, no sentido de poder, até na governação, logo aí avaliar quais as melhores decisões. Eu lembro, por exemplo, uma opção muito difícil que tinha que se tomar. Na política de fomento, na política de desenvolvimento, no planeamento. Muitos teóricos do planeamento defendem, até para haver economias de escala, poupanças, no que respeita à construção de infraestruturas, o saneamento, a eletricidade, o gás, que se deve privilegiar a construção, a concentração das populações em zonas urbanas ou em zonas populacionais tão grandes quanto possível e não favorecer a manutenção ou até proliferação de aldeias ou povoados ou pequenos aglomerados de população, porque é muito caro um metro quadrado de condutas ou metro quadrado de ramais, ou sabe, quem já teve que tomar estas decisões ou quem trabalha na área sabe isso muito bem. Eu não concordo com essa visão, não concordei e tomei essas opções de governação na Figueira da Foz. A governação de Lisboa é um caso diferente. A Figueira da Foz tem 384 km² de área. A Lisboa, por coincidência, tem, não 300, mas tem 84 km² de área. Obviamente, o território de Lisboa já está infraestruturado, no geral. As mesmas opções não se colocavam. Na Figueira, em 97 a 2001, grande parte do território não tinha saneamento, por exemplo, entre outras necessidades infraestruturais. A minha opção, e lembro-me da revolta das populações costeiras, por exemplo, na Leirosa, na Costa de Lagos, que me diziam isto são os interesses dos grandes construtores. Querem levar as pessoas para as cidades, para as pessoas adquirirem as habitações que constroem e temos que abandonar aqui as nossas comunidades de origem, as nossas artes tradicionais, a nossa atividade económica, nomeadamente a pesca, que tanto desapareceu na sequência de alguma submissão excessiva a alguns ditames na União Europeia. E a minha opção foi exatamente a contrária. Eu lembro-me quando governei a Figueira da Foz, quando a dirigia, estava previsto no contrato feito com uma concessionária das águas que o primeiro mandato fosse construir, que a primeira parte fosse construir, renovar as condutas já existentes na zona urbana, na cidade. E a minha opção foi a contrária. Foi construir para levar o saneamento e levar as outras infraestruturas às populações que ainda não as tinham. À primeira, no curto prazo, é mais caro. O investimento tem que ser feito. A médio prazo, o retorno, o desenvolvimento integrado, a capacidade de motivação das populações, os seus laços familiares, a capacidade de continuar a desenvolver as atividades económicas que até aí vão a cabo, traz um retorno que muitas vezes não é mensurável nas primeiras opções que são feitas. E eu recuo tanto no tempo, e vou até à Figueira da Foz, para não ir a Lisboa, que talvez tenham uma ideia mais perto, para dizer que, para vos transmitir essa ideia, eu estou absolutamente convencido que a capacidade de lidar com aqueles que são os problemas reais das pessoas é fundamental nos tempos que correm para podermos ter sucesso na liderança de instituições partidárias e na governação de um país. Então, um país como Portugal, no estado em que está, tão desequilibrado territorialmente, tão abandonado, com tantos territórios tão baixa densidade, e com anos e anos de agravamento em muitas circunstâncias
do centralismo em Lisboa. São opções, nós vamos tendo circunstância após circunstância. Vamos tendo uns tempos em que vêm os carregos externos, temos intervenção externa, outros em que violamos os limites do déficit dos compromissos estabelecidos no âmbito do Pacto de Estabilidade e Crescimento decorrente do Tratado de Maastricht, em que temos de fazer ajustamentos por esta ou por aquela razão, desde a década de 80 até ao final do século, princípio deste século. Com Durão Barroso e com Ferreira Leite saímos do procedimento, entramos no procedimento de déficit excessivo quando Guterres saiu dizendo que vinha aí o pântano, começando a recordar, na noite em que eu ganhei, nós ganhámos eleições em Lisboa e com Rui Rio ganhámos eleições no Porto e ganhámos outras câmaras no país todo. E, portanto, o país tem passado a vida nestes ajustamentos. E porquê? Porque o cobertor não chega também para tapar o corpo todo. Não tem chegado. Ora, destapa de um lado a cabeça e temos que aumentar impostos porque temos um déficit excessivo e temos que ir buscar mais riqueza aos portugueses. Ou então o orçamento equilibra, destapa do lado dos pés, a despesa volta a aumentar porque as necessidades são muitas e passamos a vida nesta giga-joga. E com muitos governantes ou candidatos a governantes fixados num dos lados do orçamento, que é o lado da despesa. Julgam que os favorece ou julgam que os engrandece apresentarem-se e dizerem eu quero levar o déficit para o déficit zero, eu quero o equilíbrio total ou mesmo o saldo positivo. O saldo positivo já não é mau porque já estão a pensar no lado da receita. Mas o que tem, na minha opinião, faltado muito a este país e a algumas teorias macroeconómicas mais ortodoxas é pensar-se exatamente desse lado da receita, a criação de riqueza, a preocupação com o crescimento económico, o apelo às forças produtivas do país, do nosso país, aos parceiros sociais com quem tenho reunido, para alcançarmos, de facto, um pacto para a melhoria e o aumento da produtividade. A nossa única saída é crescermos mais do que a média europeia. Quando aqui é dito sair de onde estava, que não, pronto, há quem chame de zona de conforto, mas no trabalho que estava a fazer, estava a realizar, não foi para vir lidar com a mera gestão por gestão do país que existe. O que nós todos precisamos é que o país ultrapasse este círculo vicioso, esta pescadinha de rabo na boca, em que estamos sempre. Temos que ajustar, fazer ajustamentos extraordinários, depois temos uma folga e depois, com a folga, voltam os desequilíbrios e voltamos a ter que ajustar. E a questão é esta, a saída é essa. É crescer economicamente, é atrair investimento, é ter políticas fiscais ousadas, é chamar aqueles que tomam decisões de empresas, de fundos de investimento. Há fundos de investimento por esta Europa fora, que conheço pela minha vida profissional, nos últimos anos, pelo esforço, pelo trabalho feito de recuperação pelo governo de Pedro Passos Coelho, pelo reequilíbrio conseguido no país, tomaram decisões de considerar Portugal como prioridade para os seus investimentos. Fundos de investimento, capital de risco, outros que investem pelo mundo todo, até o continente australiano, que aqui, por exemplo, na Europa, não vinham até Portugal, investiam, ainda investem em Espanha. E que aqui, há 2 anos, há 3 anos, tomaram essas decisões. Não, vamos para Portugal. E, de repente, saiu-lhes este governo. O governo da frente esquerda. O governo dos socialistas, comunistas e da extrema-esquerda, do Bloco de Esquerda. E, naturalmente, e eu, respondendo-lhes a muitas questões que colocavam, eles perguntavam se de facto o país ia mudar, se íamos respeitar os compromissos com Bruxelas. E na altura todos duvidávamos, porque o que era dito na campanha eleitoral por António Costa, e não só, e pelos dirigentes do PCP e do Bloco de Esquerda, na campanha eleitoral há 2 anos, era que tudo isto tinha que ser revisto. Que Pedro Passos Coelho era um exagerado. Que Pedro Passos Coelho queria fazer mais do que a Troika. Que Pedro Passos Coelho aceitava compromissos com Bruxelas que não deviam ser aceitos. E quando passaram as eleições, que nós ganhámos, é bom lembrar, que nós ganhámos, quando, semanas antes, as sondagens, os opinion makers, muitos, diziam que era impossível ganharmos, que António Costa vinha de viagem triunfal da Câmara de Lisboa para a vitória nas eleições. Quando conseguimos ganhar essas eleições, tivemos depois a formação deste governo e o anúncio de que finalmente vinha aí a justiça que o governo anterior não tinha conseguido alcançar no trabalho que tinha levado a cabo.
E passado pouco tempo, como Pedro Passos Coelho disse ao longo desta legislatura, eles estavam a deixar de lado o seu plano A para pegar num plano B. E o plano B, o que foi, em muitos casos, foi socorrerem-se de medidas que estavam previstas até em áreas ou em itens da nossa governação, levando a cabo e levando essas medidas a cabo conjugadas com outras próprias das suas opções, as devoluções, por exemplo, dos rendimentos, num calendário até mais acelerado do que tinha sido previsto por Pedro Passos Coelho e pelo PPD-PSD, mas num caminho que é sempre mau caminho, que é a salada russa, a mistura, a incongruência, a incoerência das medidas, a falta de convicção, o estar-se a governar com um programa de outrem em parte e não com o próprio, porque perceberam rapidamente, chegados ao poder, que tinham de satisfazer esses compromissos com Bruxelas, tinham que os respeitar e tinham que, ao mesmo tempo, gerar confiança no mercado externo, assegurar o acesso ao financiamento externo, ter confiança de quem estava de fora a olhar a economia portuguesa para se poderem manter no poder e para não haver um descalabro imediato. E foi isso que fizeram. E muitas vezes, quem foi mais longe do que a própria Troika, ou do que a Troika, se cá estivesse, exigiria, foi, por ironia do destino, este governo. Na contenção do investimento público, em limites atingindo patamares de contenção nunca antes visto, com sacrifício real e efetivo de necessidades do funcionamento do Estado e de necessidades de funcionamento da sociedade. Eu, por mim, nunca falei, antes de serem publicados os relatórios das comissões técnicas, por exemplo, sobre os incêndios. Mas hoje em dia sabe-se. Falhas que houve no Estado. Falta de presença do Estado. Falta de reparação de equipamento considerado indispensável. Por erros, por insuficiência de dotação orçamental. O que é facto é que falhou. Como tem falhado agora repetidas e sucessivas vezes. Como vemos, infelizmente, no Serviço Nacional de Saúde também, a insuficiência das dotações. E aí, então, ainda sei melhor do que falo, pelo trabalho na Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Sei como o Estado pede hoje em dia, nomeadamente à Misericórdia de Lisboa, para realizar, por exemplo, operações da lista de espera do Estado Central, por exemplo, na área da ortopedia, por falta de profissionais, por falta de condições. A crise social que foi gerada, nomeadamente com as classes profissionais, as reivindicações de médicos, de enfermeiros, a instabilidade em muitas unidades de saúde, a falta hoje em dia de capacidade dessas unidades de saúde para responderem a esses anseios e às necessidades das populações. E por todo o país onde ando, já não falo nisso, já não falo no funcionamento corrente dos hospitais e dos centros de saúde. A falta de cumprimento de promessas feitas durante anos e anos para construção, por exemplo, de hospitais centrais. Está aqui a nossa deputada da Madeira, Sara Madruga. No Funchal, na Madeira, são muitas as reclamações, as exigências, até a revolta, por ainda não ter sido construído e não ter sido dado apoio à construção do Hospital Central no Funchal. Em Évora, a mesma coisa, onde estive há dias. Em Faro, também, que voltei ao Algarve também neste passado fim de semana. E um pouco por todo o país. E se fizerem estudos de opinião junto dos portugueses para lhes perguntar qual o tema que mais os preocupa hoje em dia, a saúde. A saúde a grande distância. Mesmo mais do que o emprego, nos estudos de opinião que me têm chegado. E assim sendo, é que, e por saber isso, é que esse é um dos eixos do trabalho que me proponho fazer na liderança do partido, agora depois de janeiro e de fevereiro, como espero depois de ser eleito, com a vossa confiança, e depois a seguir na oposição, até conseguirmos alcançar de novo o governo. Crescimento económico, coesão do território, reorganização territorial e as políticas sociais, o seu financiamento, o seu desenvolvimento, a estruturação da capacidade de resposta às pessoas. Eu não estou a dizer isto por ser candidato. Julgo que todas e todos que aqui estamos, no geral, somos militantes do PPD e PSD. Ou se alguém não é, um dia destes será, se Deus quiser. Como dizia Mota Pinto, hoje somos muitos, amanhã seremos milhões. Mas nesta capacidade do PPD e PSD se organizar, se responder a estes desafios, nós temos que ter presente, eu disse-vos os eixos, crescimento económico, coesão territorial, o financiamento das políticas sociais, a resposta na área da saúde.
a capacidade de nos organizarmos no modo de lidarmos com esta alternativa coerente àquilo que tem sido a alternativa incoerente que tem estado até agora no governo e que se está a degradar. Vimos o que aconteceu entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda ontem ainda, como o Bloco de Esquerda acusou o Partido Socialista de violar um compromisso, de dizer palavra honrada, palavra dada não foi palavra honrada. E apesar disso, como depois o Bloco de Esquerda votou a favor da proposta de orçamento apresentada pelo Partido Socialista. Agora pensemos só um pouco. E se fosse um governo nosso? Se tivesse sido com o PPD-PSD e o CDS-PP? Se o CDS-PP tivesse chegado ao microfone e tivesse acusado o PPD-PSD de ter rasgado um compromisso, ter faltado à palavra dada, qual era o bruá que iria aí em todos os comentários, análises, em todas as exigências, até ao Presidente da República, de pôr termo a essa experiência governativa? Mas nós temos outro respeito institucional, outra atitude institucional. E não é por estarmos em processo interno de escolha de liderança que temos essa contenção. A nossa atitude de princípio é que queremos que a legislatura vá até ao fim. Mas eu já tive a ocasião de dizer que cada vez há mais condições para termos dúvidas, ou mais razões para termos dúvidas de que isso possa acontecer. Isso é mais um motivo para o nosso partido se preparar, para o nosso partido trabalhar arduamente, e nomeadamente nestes eixos que estou aqui a falar. Se forem um pouco por todo o país, terão a oportunidade de comprovar como há muitas zonas do território fustigadas, nomeadamente pelos incêndios, a precisar de obra, a precisar de recuperação, a precisar de restauração, a precisar de reabilitação. E tem que ser também quem tenha capacidade para avaliar, estudar, decidir, fazer obra, realizar, sem se perder muito tempo. E uma escolha para a liderança também é isso. Eu quero que os militantes do meu partido escolham aquele que consideram que é o melhor candidato. Foi aqui muito dito que eu já estive muitas vezes disponível quando o partido chama. Acho que todas nós e todos nós. Não quero que façam a escolha por isso, com franqueza. Quero que olhem para cada um, nós os dois, vejam as características de cada um, vejam as propostas, projetos que cada um tem para apresentar e que escolham o que é mais adequado para liderar o partido agora e para ganhar à frente de esquerda nas próximas eleições que aí vêm. Porque nós estamos num tempo vertiginoso em que os acontecimentos se sucedem uns aos outros. Vejam o que se tem passado no país, e nomeadamente com António Costa. Parece que desde que o Estado de Graça se lhe acabou, a ele e ao seu governo, que nunca mais acertou. São umas atrás dos outros. Não é bom pelo país e para o país, com toda a franqueza. Disse e repito, não sou e não serei o líder da oposição que expressa algum tipo de satisfação com o que corre mal a Portugal. Digo e repito, a oposição que quero liderar, o partido da oposição, que é o maior partido português, graças ao trabalho de Pedro Passos Coelho e todos aqueles que com ele trabalharam. O partido que quer liderar é o partido que quer ir para o poder por mostrar que é melhor do que aqueles que lá estão. E não por dizer só mal daqueles que lá estão. Os portugueses, se queixam da política politiqueira, têm também de ter isto presente. E principalmente, de se dizer depois de ser eleito e de se fazer aquilo que se disse antes e quando se era candidato. Eu também tenho dito isto e repetido por todo o país. Antes de ser candidato a eleições, e nomeadamente em Lisboa, se quiser um exemplo mais próximo, quando ganhei lá as eleições, mas também quando não ganhei. Eu disse antes que obras é que ia fazer. Era muito mais fácil não ter dito que ia construir o túnel do Marquês, ter assobiado para o lado e depois ter eleito ele dito, não, eu quero fazer o túnel do Marquês. Não. Eu sabia que ia ser uma decisão polémica, difícil, controversa, mas pus lá um tótem, um quadrado enorme, um cubo, enorme, a dizer, aqui vai nascer o túnel do Marquês. E de onde a onde? Mais os outros, né? Daqui a fazer espaços verdes, piscinas ia construir. O que é que queria fazer em Monsanto? O que é que queria fazer no Parque Mayer? É assim que eu entendo a maneira de fazer política. Algumas coisas não deixaram fazer, como sabem. Fizeram tudo, embargaram, vetaram. Até tivemos um Presidente da República a vetar
um projeto para o Parque Mayer, na altura. Um projeto de instalação do equipamento no Parque Mayer. Tivemos tudo. Aliás, do Parque Mayer vê-se hoje em dia o resultadão que deu. Aquilo é uma animação febril, é teatro de vista ao outro todos os dias, a fervilhar de gente. É assim. E é isso que eu tenho andado a dizer aos militantes do PPD-PSD. Não nos deixemos embalar mais por esta propaganda destas sereias do regime. Não façamos isso. Saibamos distinguir o trigo do joio. Olhar para as pessoas e ver as obras. Olhar para as pessoas e quando dizem eu, se calhar lá fora não tem os mesmos votos que o outro. Os outros que nunca estiveram, nunca se sabe, não é? E, portanto, as pessoas pensam assim, não, eu já lá esteve, não correu bem, o Presidente Sampaio, por acaso, faz hoje, tem anos, hoje, amanhã, por aí, mas eu aqui estou. Na vida é assim, quem ficar a chorar sobre o leite derramado, eu não choro sobre o leite derramado. Tiro lições da vida, procuro refletir sobre o que aconteceu. E até, um amigo meu dizia-me isso outro dia, nesses teus discursos fazes pelo país, a dizer isso, quem está em melhores condições para exercer umas funções, e que desde tenham um conjunto de condições mínimas para o fazer, é quem já lá esteve e sabe o que é que não pode voltar a acontecer. Sabe os caminhos que tem que evitar e aqueles por onde tem que ir. Sabe onde é que estão as armadilhas e o terreno que não deve pisar. É um conselho sábio, mas nem tenho repetido esse argumento. O que tenho dito é o exemplo do próprio partido. Não tenho votos lá fora, porque é que o partido me vem sempre convidar. Qualquer dia terei 136 anos, se Deus quiser, e já terei 136 anos de idade, e o partido vem-me convidar para ser candidato a Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a dizer que tem que ser o senhor, que não há outro, o senhor é que tem votos lá fora, o senhor é que pode ganhar as eleições. Então, o que é que ficamos? Podem dizer assim, mas é para a Câmara de Lisboa. Bem, normalmente diz-se que ser Presidente da Câmara de Lisboa está a algures entre ser Ministro e ser Primeiro-Ministro. E até se diz quem é Presidente da Câmara de Lisboa é meio caminho andado para ir para Primeiro-Ministro ou Presidente da República. Então, e sabem porque é que os outros que agora dizem não, isto para Primeiro-Ministro é outra questão. Até uma senhora que eu considero e estimo, que foi Presidente do partido, nossa companheira, também foi uma das pessoas que me convidou há 6 anos ou 7 anos para ser candidata a Presidente da Câmara de Lisboa. Sabem porque é que na altura não disseram isso? Não também tinham dito, não, ele lá fora, a coisa não funciona bem. É mais dentro do partido. Porque eles não queriam, não vão a essas. A essas difíceis não vão. Portanto, dizem, não, ele é que é bom para ir lá fora. Ele é que tem... Agora, como é para o Governo, e percebem a diferença entre Câmara e Governo. Apesar de tudo, Câmara é para um Conselho, Governo é para o país todo. Não há normalmente ninguém, como diz, até julgo que é o nosso companheiro Luís Marques Mendes, diz às vezes a brincar, isso não há perigo de ficar um lugar vago de ministro quando há um ministro para se demitir, não há, que há sempre candidatos para ocupar. Agora, para candidatos a autarquias é mais difícil. Eu este ano não quis ser candidato à Câmara de Lisboa, por uma razão, depois de ter pensado muito, o partido ter insistido muito, não fazia sentido estar a trocar Lisboa por Lisboa. Provedor da Santa Casa Musical de Lisboa, já trabalho para Lisboa e por Lisboa e com Lisboa muito. E, sinceramente, acho que o partido também tem que encarar isso de frente, ter outras alternativas preparadas para disputar essas eleições. Aqui é diferente. Está em causa o país todo. É Lisboa com o país. E no país, eu desta vez o que estou aqui a fazer é pedir aos militantes para me darem as condições que não tive em 2004. Eu, em 2004, recebi o poder das mãos de outra pessoa. Foi chamado para ir para Bruxelas, foi para o Presidente da Comissão Europeia e que me disse, ou vens para o meu lugar e não vais a eleições, ou eu não vou para Bruxelas. E foi isso que eu tive que decidir. Há pouco alguém falava, que foi o Paulo Bento, que eu disse aqui estou. Eu disse aqui estou, mas perguntei a outros. E perguntei ao partido. Se quiserem, indiquem outro. Escolham outro. Eu estou como Presidente da Câmara de Lisboa. É porque eu gostava de vos transmitir isso também. Eu tenho uma ideia aqui da nossa militância aqui em Torres Vedras, política e partidariamente muito esclarecida. Por isso, eu quero insistir aqui em alguns pontos. Eu, quando estava na Figueira da Foz e fui para Lisboa, eu não queria ir para Lisboa.
Eu queria continuar na Figueira da Foz. E Durão Barroso, ouvir esta peça passar na televisão que aqui está a filmar, nunca o poderá desmentir, ele sabe. Ele teve que andar a insistir muito comigo. Eu não vou dizer, custou muito sair da Figueira da Foz. Adorava o trabalho que lá estava a fazer. E lá fui. Porque ele disse-me, e é essa a minha maneira de estar no partido, quando o presidente do nosso partido diz, tens que ir. E eu pergunto, já perguntei 2 vezes, nessa altura, perguntei agora, é considerado essencial para aquilo que achas que tem que acontecer no país? E Durão Barroso disse, considero essencial. Se fores candidato a Lisboa e ganhares Lisboa, o governo socialista cai. Foi ipsis verbis. Quando o presidente do partido nos diz isto, nós temos a obrigação de aceitar, seja quais forem os custos que para nós isso tem. Quando não vou, é porque isso não me é dito, por uma razão ou por outra. Mesmo que haja muita insistência. Porque senão, eu quero esclarecer isto porquê? Para também poderem pensar comigo e interiorizarem que este cara, quando as pessoas me apresentam e falam simpaticamente, dizem e fez isto, e fez aquilo, e fez aquilo, bem, a idade também já não é pouca, portanto já dá para fazer várias coisas. Mas para além disso, os desafios têm sido vários, variadíssimos. E com muita honra. E não fui só para ganhar. Fui em 2009 e não ganhei. Fui disputar as eleições com António Costa, mas quantos teriam ido? António Costa estava há 2 anos na Câmara de Lisboa. Estava, entre aspas, puro. Os presidentes de Câmara, ao fim de um mandato, concorrer contra eles é quase só um kamikaze. Só alguém que queira mesmo perder. Imaginem com meio mandato. Isto para vos dizer que há, de facto, uma maneira de estar no partido. E quando eu apresentei a minha candidatura, há pouco mais de um mês, eu disse, eu venho para clarificar. E também o modo de estar no partido. A relação com o partido. Isso para mim é essencial, porque se o meu partido quiser escolher uma equipa para a sua direção, que passou estes anos, e eu sei, nos meus comentários televisivos, semana após semana, não era nada fácil, às vezes, estar a explicar as medidas que o governo Passos Coelho tinha que tomar para salvar o país. Era muito mais fácil fazer o mesmo que outros. Eu discordo disso completamente. Isso é um erro. Isso é castigar os portugueses. Isso é falta de sensibilidade. Isso é não perceber o que as pessoas passam. É muito mais fácil. Não. Foi explicar nas alturas mais difíceis. Foi tentar fazer as pessoas entenderem. E agora estão aqui deputados. Passaram muito mais do que eu. No Parlamento, a ter que lutar todos os dias ali, a defender daqueles ataques. E agora, como é que é? Agora, tudo para Pedro Passos Coelho. Eu tenho andado pelo país, eu sei de tudo aquilo que falo. Vários presidentes de Câmara me têm dito que receberam telefonemas neste ano anterior a dizer, olha, vai haver, se calhar, uma candidatura, o senhor apoia. E vários presidentes de Câmara deram chamadas corridas em ouça a quem estava a telefonar. Dizer, eu não quero ouvir falar de candidaturas. Eu estou aqui a combater nas autárquicas. E enquanto o Dr. Passos Coelho for presidente do partido, eu estarei com ele e estarei a apoiá-lo. E então, essas pessoas que andaram metidas nesse processo, que andaram metidos na aula magna com os nossos adversários, amigos políticos, que andaram na Associação 25 de Abril com o Coronel Vasco Lourenço a dizer mal do nosso governo, é que vêm agora para a direção do partido, logo a seguir, mal Passos Coelho sai. Acho que isto tem de ser clarificado. Mas não é por esta razão que eu me candidato. Também é já agora. Se não levam a mal, é o já agora. Já agora eu quero saber o que é que o meu partido pensa sobre isto tudo. Porque se os militantes considerassem normal estas atitudes, disseram assim, já passou, Pedro Passos Coelho saiu, agora venham outros. Então, acho que tínhamos de fazer um debate profundo sobre o que é um partido, a maneira de estar num partido, porque a partir daqui todos nos sentiríamos legitimados para ter os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes. Olha, eu discordo, vou discordar em público e para a semana vou à Associação de 25 de Abril pedir ao Coronel Vasco Lourenço para fazer lá um discurso contra o meu partido, porque de certeza no próximo Congresso vou para a direção do partido. Eu estou a ironizar um pouco, mas é custoso. Pedro Passos Coelho estava a chefiar o governo, final do ano 2013, a tratar da saída limpa da ajuda externa.
E havia quem dissesse só um programa cautelar. Portugal não tem hipótese nenhuma. E Passos Coelho não vacilou, foi firme, foi coerente, foi determinado. E nós tivemos a saída limpa em maio de 2014. E nessa altura muito decisiva, final de 2013, é que andavam algumas pessoas nessas voltas. Pode ser assim, mas agora o que nos interessa é o presente e o futuro. Muito bem. E foi isso que eu vos disse a começar a intervenção. Quero que escolham aquilo que consideram o melhor para liderar o partido. Aquele que tem mais capacidade política para depois do Congresso, finalmente agora já vamos ter debates aqui no interior do partido, e foi o que eu disse ontem. Se não tivermos no interior do partido, como é que eu posso ir pedir ao Dr. António pedir? Não. Exigir ao Dr. António Costa, depois de ser eleito, para fazermos um debate sobre esta primeira parte da legislatura. Foram aceitos hoje os debates. Muito bem. E eu gosto é que as coisas sejam resolvidas e não fustigo ninguém, nem vou agora pegar, conseguiu-se. Não, está resolvido. O importante é que as pessoas agora vão poder ouvir mais profundamente, apesar do limite de tempo, 50 minutos, as posições de cada um. E clarificar e fazerem melhor até as suas opções e as suas escolhas. Isso julgo que é importante, mas mais importante vai ser depois. Debater com António Costa. Ganhar à frente de esquerda. E quero dizer e quero repetir aqui, Jerónimo de Sousa disse anteontem que este processo de escolha da liderança PPD-PSD visava viabilizar uma solução de bloco central. Eu confesso que todos temos simpatia por Jerónimo de Sousa, mas eu tenho que dizer que ele está completamente enganado, pelo menos no que me respeita. O PPD-PSD, comigo na liderança, não voltará ao poder antes de ganhar eleições legislativas. Era só que faltava que depois de António Costa ter feito o percurso político que fez, ter querido o poder mesmo não tendo ganho eleições. Respeitamos. Os termos de Estado de Direito é formalmente legítimo. Depois de ter escolhido aqueles parceiros para ter apoio parlamentar. Agora, depois de dificuldades e depois desta experiência que se está a degradar, tentar, que já tentou, apoios em matérias importantes no meio de todo este percurso, mas tentar formar qualquer tipo de acordo com o PPD-PSD. Nem é por isso. Eu sou contra o Bloco Central há muitos anos. E volto a dizer-vos, aquilo que eu vos estou a dizer aqui não é por ser candidato. Se eu não gostasse muito das companheiras e dos companheiros e não tivesse o respeito que é merecido, eu até podia mandar um vídeo com as minhas afirmações de anos anteriores, passo o exagero. Se não fosse o gosto aqui estar convosco. Eu, em 2008, como aqui foi dito, fui candidato às diretas. E a aposta grande defender crescimento económico. A outra, reorganização do território e coesão territorial. A outra, na altura, falava muito na harmonização fiscal, por causa até da descida de impostos em Espanha. E a questão é que o país não mudou nisto. O país continua a crescer pouco, como cresce desde o ano 2000, depois do primeiro impulso dos fundos europeus. E é por isso que eu vos digo, caras companheiras e caros companheiros, desta vez, tudo vai ser diferente. Vou ter a legitimidade do voto, primeiro dos militantes, depois dos portugueses. Não vou receber o poder, herdeiro à força, das mãos de ninguém. São as minhas companheiras e os meus companheiros que me vão dar a maioria, se Deus quiser, e depois, com essa força dessa legitimidade, vamos à conquista da maioria no país. Não se impressionem. Isto tudo muda muito depressa. Aqui há poucos meses, quem diria que a coligação da Frente Esquerda estava assim, com esta degradação interna? Não era fácil prever. Eu, 22 de outubro, disse em Santarém, estou convencido, há opiniões diferentes na sala, volto a dizer, como disse ontem, em Sintra, e cada vez mais que esta legislatura não vai até ao fim. Estou convencido. E devo dizer que disse isso, portanto, 22 de outubro, antes de muita coisa que aconteceu agora. Nomeadamente ao ter zangue entre o PS e o Bloco de Esquerda. Não é certo. O PPD-PSD tem por princípio querer que as legislaturas se cumpram. Mas nós vamos ter que estar preparados
para todas as eventualidades. Uma palavra à JST. Se há tarefa fundamental para os próximos tempos, e quando nos preparamos também para a governação, é a modernização do partido. Nós vamos votar, e peço-vos para regularizar essa história das cotas e tudo o que é preciso para se votar, mas temos que entrar no século XXI nessa matéria. E a JSD, a geração Z, eu já lhes fiz o desafio, são eles que vão ajudar-me e ao próximo secretário-geral, ou próxima secretária-geral, a fazer a modernização tecnológica do partido. Funcionarmos com 1, 2 ou 3 apps, a termos o líder do partido a funcionar em plataforma tecnológica, plataforma colaborativa, participativa, como funciono rudimentarmente hoje em dia no meu smartphone, em todos os dias, até durante estes 25 mil quilómetros que fiz neste mês no país, sempre em contacto com os militantes do país todo, a mandarem mensagens, a responder por mails, por SMS, por eu sei lá, tudo o que recebo. E porquê é que hoje em dia não funcionamos já assim? Quero ter líderes por áreas. Não governos sombra, não gosto disso. Quero ter pessoas que falam consoante os temas da agenda. O líder partidário tem que se proteger nos tempos que correm. Tem que falar quando entende. Mas hoje em dia os acontecimentos no mundo são muitos todos os dias. Se o líder do partido fala sempre, cada vez as pessoas se desgastam mais depressa. E nós temos que nos proteger todos uns aos outros para, em conjunto, ganharmos aquilo que tenho a certeza que Sá Carneiro gostaria muito de ganhar. Para ter uma vitória contra esta frente esquerda. Lembram-se dele falar, estão aqui muitas e muitos, já com alguns anos de partido, dele falar em bipolarização. Nós hoje temos essa bipolarização para assumir. António Costa está com a frente esquerda. Muito bem. Nós temos que construir essa alternativa coerente, chamando independentes, liberais, democratas cristãos, socialistas moderados, que não se revêem nesta solução, para trabalharem connosco, social-democratas. E construir essa grande alternativa reformista e programaticamente coerente, que aposte no crescimento, na coesão territorial e em políticas sociais que cheguem aos cidadãos. Eu há pouco ia-vos dizer, termino com isto, e saltei, no Congresso há 2 anos, 3 anos, isto a propósito daquilo que digo, e da saúde, da questão da saúde, não ser enquanto candidato. Fui ao Congresso, aquele Congresso que Marcelo entrou, surpreendeu toda a gente e saiu de lá já quase Presidente da República, o candidato a Presidente da República, fez um discurso extraordinário, e eu fui lá e falei desta questão das políticas sociais. E na frente do então Primeiro-Ministro dizer, pronto, até podia fazer um esforço para compreender o encerramento de alguns palácios de justiça. Agora, unidades de saúde é que não. Equipamentos de saúde é que não. Nomeadamente junto às populações mais desprotegidas. Esse é o bem primeiro da vida. E todas nós e todos nós temos que nos lembrar que daqui a uns anos, se tudo correr bem, chegaremos a uma fase da vida em que precisaremos de cuidados continuados. Ou até, infelizmente, cuidados paliativos. E temos que ter quem responda a estas situações. E também quem governa o país que conheça estas realidades e que trabalhe para elas e que reserve uma parte do orçamento para elas e que fale aos portugueses e às instituições de solidariedade social e às misericórdias sobre a obrigação de encontrarmos uma solução para, como comunidade, termos respostas fantásticas nesta matéria. Eu lembro que tive a sorte, era estudante com 15 anos, meus pais mandaram-me para Cambridge no verão. Parti um braço num jogo de futebol, com o braço, já não sei o que era. E lembro que fui ao hospital, em Cambridge. O hospital, eu tinha 15 anos. E cheguei lá, fizeram um hospital de luxo, um tratamento ótimo. Eu cheguei ao fim e perguntei quanto era. Disseram que não era nada. E eu fiquei a pensar naquilo. Como é que é possível? Os ingleses são famosos pelo Serviço Nacional de Saúde que tiveram. Eu fui em Gondomar, um grande hospital, visitar um companheiro nosso que tinha tido, enfim, usaste moda. E o Hospital Fernando Pessoa, em Gondomar, um hospital com condições extraordinárias. Agora, uma coisa que eu não estou de acordo e vos quero dizer, é que cada um tem que pagar em função dos seus rendimentos. O Estado tem que ser solidário, social, mas não pode tratar todos aqueles que têm muitos meios de maneira idêntica e prestar serviços grátis, ou quase grátis, igual àqueles que não têm nada ou têm muito pouco. Por isso também, é que senão o dinheiro não chega. Não chega. Como na política social não podemos continuar a construir lares unigeracionais para meter as pessoas de mais idade, quando já quase não se podem mexer,
lá dentro, com as famílias a terem pouco tempo a as ir visitar. Enquanto provedor da Santa Casa disse não pago, não apoio lares unigeracionais. Os novos equipamentos que estava a construir, se quiserem ver, Quinta do Alegre, na Machoeira, em Lisboa, apartamentos para pessoas que já estão numa fase avançada das suas vidas, ao lado de apartamentos para universitários e ao lado de apartamentos para famílias a meio do seu percurso de vida, com filhos, uma casa comum, com sala de... Quem quer estar à parte, está. Quem quer estar junto, uma sala de refeições comum, a biblioteca comum, o ginásio comum e quintas para andar, para passear o que quiser. Agora, pessoas para lá sozinhos. Há muitos anos também penso isto. Está gravado em televisão, 96, num programa em que fui entrevistado por Alexandre Alencastre, ou da senhora chamada Alexandra Leite, em que falei desse assunto. Nem sonhar ser provedor da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Temos que investir nos cuidadores familiares. As pessoas até estão, tanto quanto possível, têm de estar em suas casas. E o Estado tem que pagar, tem que assumir responsabilidades por aqueles que se disponibilizam para tomar conta dos seus familiares em casa. Não há nada de mais duro do que tirar as pessoas das suas famílias e pô-las em lares lá, sabe-se lá até quando. E cada vez é maior a esperança de vida. E quero-vos dizer aqui em tons de febras, só mais uma nota sobre a questão da demografia. Neste concelho, nesta região, estive a ver o saldo nos nascimentos e dos óbitos, como em muitas regiões do país. Temos aqui um grande desafio pela frente. De facto, na demografia, na natalidade. Em 2014, as mulheres portuguesas, a fecundidade 1,2 crianças por mulher portuguesa, das mais baixas do mundo. No último ano, houve um ano ou dois que a coisa melhorou um pouco, mas ainda estamos muito baixos. Bons indicadores na mortalidade infantil, noutros, sim senhor, mudamos. Agora aqui temos que fazer um grande investimento nos estímulos fiscais, na dedução por número de filhos, na construção de casas para famílias numerosas, no estímulo, como digo, de condições financeiras, nos estímulos às empresas que empreguem também famílias que vão progredindo na sua fertilidade, na sua fecundidade e que tenham mais filhos. Precisamos de mais portuguesas, para equilibrar a pirâmide etária, para o sistema de segurança social ser sustentável. É todo um mundo, todo um desafio de programas e de trabalho que temos pela frente. E para ele que estou cheio de força, cheio de entusiasmo, cheio de determinação, gostando muito do PPD-PSD e gostando muito de Portugal. Muito obrigado. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Na próxima quinta-feira, dia 30 de novembro, o candidato à presidência do PSD estará na inauguração da Vila Natal em Óbidos. RTV On, a sua televisão online.